E a gente pode ver também que a gente vai começar a entrar em atritos com as pessoas. E a gente entra em atritos com as pessoas exatamente por achar que a gente tem um controle sobre elas. Ou controle sobre situações. A gente não tem esse controle. A gente mal tem o controle sobre nós. Né? Exatamente. Por isso que eu venho trazendo diversos assuntos para que a gente consiga caminhar de uma forma onde a gente consiga nos controlar. Controlar as nossas emoções, de uma forma que a gente consiga sentir e entender, controlar nossas atitudes. Então, a outra pessoa, eu não consigo controlar. Né? A gente tem que pensar o seguinte, uma coisa que eu falei em algumas lives atrás, cada um de nós vive em um mundo. É como se cada um vivesse numa bolha, mas não no sentido negativo, nesse exemplo que eu quero dar. É como se cada um vivesse num mundo onde cada um trabalha em um contexto. Então, imagina se a minha história, a minha vida, se sobressaísse pelas outras. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, esse atrito existe também exatamente por uma querer controlar a outra. Então, são vários mundos, várias bolhas, vivendo em uma questão só, que é a consciência, estar consciente. Então, esse atrito todo é em relação a isso. Imagina diversas pessoas que buscam tentar controlar o tempo todo as situações. Não daria muito certo, né? Não dá muito certo, né? E ao longo da vida, a gente vai adquirindo algumas doenças por conta disso. Um exemplo claro é o que eu acabei de falar. Eu tenho um problema na minha empresa e começa a surgir diversos problemas que eu não tenho controle da situação, que eu não controlo de conseguir resolver nesse momento o que tem que ser resolvido, eu vou adquirindo, por exemplo, o estresse. E não só isso também. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente vai fazendo mal. Ou seja, se a gente pegar uma pessoa que trabalha o dia inteiro no computador, está fazendo a mesma coisa sempre, ela vai adquirir o quê? Um excesso de repetição com os dedos, com o punho, vai criar um problema aí, vai criar uma dor. Então, a gente não tem controle da situação. Se a gente está percebendo que essas coisas repetitivas estão acontecendo, eu tenho que começar a mudar. O que eu quero dizer com isso? Por mais que todos os dias sejam iguais, por mais que eu faça tudo a mesma coisa, por mais que eu tenha uma rotina e todos os dias parecem ser todos parecidos, não são. E se você começa a achar que ele está sendo, então você tem que começar a repensar se você não está vivendo automaticamente. Porque sempre acontece algo de diferente no seu dia. Coisas óbvias você vai fazer no seu dia. Escovar os dentes, alimentação, tenho que trabalhar, tenho que tomar banho. Coisas óbvias você vai fazer no seu dia a dia. Mas nesse espaço de tempo, o que vai acontecendo? Eu encontro uma pessoa e essa pessoa começa a falar sobre algo da vida dela que de repente desperte algo bom em mim. Então, foi algo diferente. Eu comecei a andar por um determinado lugar onde eu não costumava andar. E eu percebi que era um caminho diferente, que era até melhor, fazia que eu me sentisse bem, porque eu mudei um pouco da rotina. Então, essas mudanças, essas coisas pequenas que a gente vai vendo no dia a dia, ele vai trazendo um grande conhecimento para a gente. Mesmo aqueles problemas que vão aparecendo no trabalho, na nossa casa, um encanamento entupiu, estourou o cano, a eletricidade está com problema, mesmo esses processos, eles também nos ajudam. E são outras coisas que também não estão no nosso controle. Percebe? Uma lâmpada, você vai saber dizer quando que ela vai queimar ou quando que ela não vai? Então, a gente não tem controle sobre tudo. E a gente tem que utilizar isso juntamente com a questão de que a gente tem que começar a observar essas repetições que a gente vai vendo no dia a dia. As repetições de um dia igual ao outro, porque não é.
E se é o que eu falei, se atente, porque provavelmente você está vivendo de uma forma inconsciente. Então, a gente tem que começar a observar isso e viver de uma forma mais consciente.